Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por mais uma celebração. Fico muito feliz de estar aqui na Igreja Mãe hoje, trazendo essa palavra fantástica que Deus tem falado ao meu coração. Quero estender um abraço a todos que estão nos assistindo, um abraço à Igreja Aviva Sabaçu, Aviva Ijuí, Aviva Condor, os membros da Igreja Aviva Mãe também, Aviva Panami. É um prazer sempre estar aqui falando um pouco da mensagem de Deus. Então, glória a Deus às pessoas que eu tenho certeza que estão sendo salvas através das lives, estão sendo transformadas. Eu, na última celebração, até comentei com o pastor Edson, no meio do louvor, tive uma visão de um jovem que estava rolando ali o seu Facebook e deu de cara com a live da igreja e foi bem um momento de apelo. E naquele momento, ele meio sem jeito, sem ter o que fazer, ele entregou a vida para Jesus. E eu tenho certeza que várias pessoas está acontecendo mesmo. Eu creio que começou um avivamento mundial. Eu creio que, se for um objetivo do diabo de fechar as igrejas, está acontecendo totalmente o contrário. Várias igrejas estão sendo abertas. E isso é fantástico. Estamos vivendo, então, na igreja, o ano da celebração. E tem sido um ano onde realmente Deus ele tem nos moldado a celebrar. A gente tem vivido um tempo de ficar em casa, um tempo de quarentena, e é um tempo onde a gente tem aprendido a celebrar em casa. O pastor sempre falou, que os nossos melhores momentos com Cristo seria dentro dos nossos lares, dentro do nosso quarto, onde a gente gera a intimidade. E eu não sei vocês, eu quero cada dia mais ser amigo do Senhor. Eu quero realmente a cada dia mais crescer em intimidade. E eu acho que é esse tempo que Deus está nos moldando. Deus realmente está nos libertando dos nossos medos, dos nossos traumas, dos nossos complexos, das nossas ansiedades, muitas vezes da nossa vergonha, A gente talvez, se frequentava a igreja, tinha vergonha de celebrar, de se expor, mas dentro da sua casa, no seu quarto, você é livre, pode bater palma, pode glorificar Deus. E eu vejo que isso está acontecendo. Estamos vivendo na igreja a série Família Igreja. Isso nos mostra o quanto de saudade a gente tem, A gente é acostumado com a igreja cheia de pessoas, a gente se cumprimentando, se abraçando, aquele calor. E a gente tem saudade dos irmãos que nos assistem, E eu tenho certeza que os irmãos também queriam estar aqui conosco, Mas a gente tem respeitado todos os decretos municipais, E é para nossa segurança isso, Mas a gente vê a importância da família igreja, A gente realmente cria vínculos aqui dentro, realmente de uma família. Que realmente a gente tem saudade daquele discipulador, até das ripadas, A gente tem saudade de estar naquele momento junto, O Luizinho, semana passada, o pastor Luiz, pastor da igreja Aviva Ijuí, ele trouxe uma mensagem muito fantástica. Ele nos alertou sobre a volta de Jesus. Que realmente a gente tem que estar preparado, A gente está vigilantes, pois a gente não sabe a hora, não sabe o dia, mas sabemos que Jesus ele irá voltar. Então a gente deve realmente ficar atento, ficar vigiando a nossa vida. Como que está a nossa vida de oração a Deus? Será que nós estamos realmente em casa olhando as lives da igreja, buscando ter um relacionamento mais íntimo com Deus? Isso é uma forma da gente vigiar, porque eu tenho certeza que no domingo a gente separava aquele tempo para vir para a igreja. Isso deve continuar. Por mais que a gente não está saindo de casa, a gente deve ter esse tempo destinado à igreja. E hoje eu quero trazer uma mensagem. Vocês podem estar anotando aí o título, os pontos. O título da mensagem é o seguinte: seja você um cristão totalmente transformado pela Igreja de Cristo. Então, existe apenas uma verdade, que a cada 10 pessoas precisam aceitar Jesus. 10 pessoas precisam se relacionar com Cristo. 10 pessoas precisam se libertar da sua antiga vida e viver um relacionamento com Deus. Para quem não sabe o que é igreja ainda, igreja é um conjunto de pessoas que aceitaram Jesus. Um conjunto de pessoas que têm Jesus hoje como seu Senhor e Salvador da sua vida. A gente sempre fala que igreja é o corpo e Cristo é o cabeça. Nós devemos realmente ser comandados pela igreja. E a igreja ela é um agente de transformação nas nossas vidas. Todos nós, num dado momento da nossa caminhada, a gente teve um encontro com Jesus e precisamos ser transformados. A transformação, ela nada mais é que uma mudança de estado, uma mudança total de estado. Eu estudei em física e lembro bem de alguns componentes que tinham essa mudança. Por exemplo, a água ela mudava de um estado para outro. Por exemplo, a água ela podia mudar para o estado sólido, virar gelo, para o estado gasoso,
virar um vapor. Existem vários modelos de transformação que a gente pode recordar. A lagarta ela pode virar uma borboleta. E nós, como cristãos, a gente também precisa ser transformado. A gente sempre fala que nós nascemos como criaturas de Deus. Nós somos criação de Deus. Mas, em dado momento, quando a gente tiver um encontro com Jesus, na nossa vida deve haver uma transformação. A gente deve se transformar de criaturas para filhos de Deus. E isso deve acontecer na nossa vida. É importante a gente lembrar que existe um mundo sobrenatural. Existe algo além do que a gente vê hoje. O próprio Jesus ele fala que existe um ladrão, o diabo, que veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para nos condenar. O diabo ele veio para nos envolver em pecado. Mas existe só um que pode nos libertar. E esse alguém é Jesus. Em Romanos fala que Jesus ele tem uma força para nos libertar das algemas do diabo. Ele sim é o nosso libertador. Ele sim é aquele que nós devemos confiar totalmente. Então eu trouxe um texto base para hoje, um texto que eu gosto muito. Quero que vocês abram na Bíblia de vocês, no celular de vocês. Está lá em Lucas, Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 17. Amém? Estou tremendo aqui, nervoso. Glória a Deus. Ali ele fala que Jesus cura um paralítico. É um texto muito bacana porque ele foi escrito em 3 evangelhos. Por Mateus, por Marcos e por Lucas. E eu trouxe o versículo escrito por Lucas. Eu quero ler com vocês. Diz o seguinte. Vou lá, vou ler na minha Bíblia aqui. Jesus cura um paralítico. Um dia Jesus estava ensinando. E alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galileia e da Judéia e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então o carregaram para cima do telhado. Fizeram uma abertura nas telhas e desceram na sua cama em frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é este homem que blasfema contra Deus dessa maneira? Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande, pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a vocês, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E no mesmo instante o homem se levantou-se diante de todos, pegou a cama e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de medo, louvaram a Deus, dizendo: que coisa maravilhosa que nós vimos hoje. Amém? Esse é um texto fantástico, é um texto que toda vez que eu leio ele, o Espírito Santo ele ministra algo diferente. Mas esse texto fala que Jesus ele estava na casa. Se a gente estudar, a gente vai ver que a casa em que Jesus se encontrava era a casa da sogra de Pedro, em Cafarnaum, uma cidade que passava bastante gente. E ali, quando Jesus estava ensinando o povo, muita gente chegou ali. Muita gente queria os ensinamentos de Cristo. Pessoas curiosas, pessoas que queriam talvez procurar uma blasfêmia que Jesus tivesse talvez falado, e pessoas que realmente precisavam da cura de Deus. O interessante que eu acho nessa história é que 4 homens com fé viram que Jesus ele estava ali pregando, falando das maravilhas do Deus Pai, e uma fé se encheu na vida deles que eles realmente lembraram de um amigo, talvez, de um familiar que precisava talvez de uma cura de Jesus. Eu vejo que esses 4 homens eles representam a nossa família. Talvez representam a nossa igreja, talvez representam os nossos amigos mais próximos, alguém que muitas vezes se preocupa com o nosso estado. O interessante é que se a gente
voltar para a época em si, a gente pode ver que as pessoas que tinham uma enfermidade, a sociedade colocava elas como alguém que estava em pecado. Era uma herança do pecado, talvez familiar, um pecado que talvez tivesse cometido. E aqueles homens conheciam aquele rapaz e realmente trouxeram ele para a presença de Deus. Então a Bíblia fala que eles carregaram esse paralítico para a presença de Deus. Chegando lá, eles viram que tinha uma multidão de pessoas. Chegando lá, eles viram que aquele ambiente onde Jesus estava se tornou uma igreja. Todo lugar onde Jesus está é uma igreja. Talvez você sinta a necessidade de estar aqui conosco nesse tempo, mas você, buscando a Deus na sua casa, você se torna a igreja do Senhor. A palavra de Deus fala em Mateus 18, 20, que aonde estiver 2 ou 3 reunidos, em seu nome, ali ele está. Então talvez você está em casa assistindo a sua live com sua mãe, com seu parente, mas você se tornou uma igreja nesse momento. Então, Jesus estava ali. Aquele ambiente de igreja era um ambiente de transformação. E o paralítico ele estava sendo carregado então pelos seus amigos e viram, não, nós chegamos até a presença do Senhor, nós temos que entrar. E esses rapazes tiveram uma ideia então de subir nessa casa para levar o paralítico até a frente do Senhor. Eu não posso dizer como que era essa residência, como que era esse telhado, mas eu posso dizer que alguma dificuldade eles tiveram, alguma barreira eles tiveram que passar até chegar na presença de Deus. Talvez seria um telhado a palha, talvez um telhado a barro, a pedra, mas eles tiveram que fazer uma abertura para descer na presença de Deus. E essa fé que motivou eles talvez a ter essa coragem. Foi essa fé que motivou Jesus ver que eles tinham fé e o milagre aconteceu. Ponto 2. Jesus é a transformação. Então a gente pode ver ali no verso 25 que diz o seguinte: imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Eu fico imaginando a gratidão desse jovem paralítico de sair daquele estado que ele estava. Mas eu fico imaginando a minha vida, quantos encontros eu já tive com Deus, quantas manifestações, quanta presença de Deus eu já senti na minha vida, e muitas vezes eu deixei de levar a minha marca para casa. Muitas pessoas se desviam do caminho de Deus por esquecer aquilo que Jesus fez, esquecer os encontros que tiveram com Jesus. E isso me chama muita atenção, que Jesus pede para o paralítico levar a sua marca para casa. Eu fico imaginando um cadeirante, muitas vezes ele foi curado. O cadeirante veio para a igreja, teve um mover de Deus, o Espírito Santo tocou ele e foi curado. Eu acho que a última coisa que ele queria ver na vida dele era aquela cadeira de rodas. Era algo que ele queria abandonar. E Jesus pede para ele levar aquilo para casa. Aquilo se torna um memorial. Aquilo se torna um amuleto. Talvez esse paralítico ele não tinha mais sonhos, talvez os sonhos dele estavam debaixo de uma pedra, enterrado na areia, porque ele sabia da situação na qual ele vivia. Mas toda vez que ele levantar de manhã, olhar a sua maca, talvez enrolado atrás da porta, ele vai lembrar: um dia eu tive um encontro com Jesus que mudou a minha realidade. Eu acho muito interessante que quando Jesus ele estava procurando os discípulos, ele teve um encontro com os pescadores, e era um dia de pesca muito ruim. Mas Jesus foi lá, falou das maravilhas de Deus, espere o seu barco, volte para o mar e jogue a sua rede novamente. Quem é pescador e pesca com rede sabe o quanto é difícil a gente desenrolar a rede, guardar. Imagine um dia inteiro sem pescar nada, chega alguém, que até então Jesus não era conhecido, alguém que não entendia nada de pesca, e diz: não, volte lá e atire as redes de novo que vai se encher de peixes. Mas eles tiveram a fé, eles acreditaram naquele homem e viram que na presença dele tinha a presença de Deus, tinha algo diferente. E eles pescaram muitos peixes que tiveram que vir outros barcos para ajudar. E naquilo Jesus disse: venham comigo, que eu ensinarei a vocês a pescar gente. Então, na nossa caminhada com Cristo, haverá processos de transformação. Aqueles rapazes eram pescador e Jesus pede para eles se transformarem em pescadores de gente, não pescadores de peixe. E na nossa vida, o que Jesus está dizendo é que nós, como pessoas, como seres humanos, a gente é peixe. Por que peixe? Por que a gente é um peixe na presença de Deus? Por que Jesus fala isso? E eu pesquisei, e eu fui entender isso
fazendo uma pescaria. Tive a oportunidade de, algumas semanas atrás, pescar com o Johnny, pescar com o seu Valdir, lá de Santa Bárbara do Sul. E a gente viu a importância de uma pescaria como um processo bem bacana. E Jesus ele fala que eles serão pescadores de gente, para que eles realmente passem um processo de transformação. De peixe eles viram ovelhas e de ovelhas eles viram pescadores novamente. Uma pessoa, quando ela é peixe, tem um processo muito legal e bacana. Quem já pescou sabe o quanto é bacana a gente pescar. Quando a gente lança lá uma isca na água, quando a gente tira o peixe da água, ele sai do seu habitat natural. Ele sai do mundo que é a água. E ele sai e sabe que ele começa a se debater. Ele sabe que ele vai morrer naquele momento. O peixe, quando ele está fora da água, ele começa a se debater, ele começa a cheirar mal até morrer. Nós, quando saímos do mundo, quando nós saímos desse aquário mundano, a gente também começa a se debater, a gente quer voltar, a gente começa a reclamar, até que a gente começa aos poucos a morrer. E ali então ocorre a nossa primeira morte. A gente morre para a nossa antiga vida, a gente morre para esse mundo pecador, esse mundo cheio de pecado, e ocorre então a nossa primeira transformação, onde a gente sai de criaturas e se torna filho de Deus, onde a gente morre para uma antiga vida sem Cristo e nasce para uma vida com Cristo. A gente gosta de simbolizar isso com o batismo. Então a pessoa que entende que ela é filho de Deus, ela toma uma decisão: eu quero me batizar, eu cansei de ser peixe, agora eu quero se tornar uma nova criatura. E esse processo de transformação, ela sai do estado de peixe e ela vira uma ovelha. O que significa ser ovelha nesse processo? Para quem conhece uma ovelha, ela é um bichinho que não enxerga direito, um bichinho que não escuta direito, mas é um animal muito obediente. Quando a gente se torna ovelha, significa que a gente ouve apenas um pastor. A gente é pastoreado por ovelha. Uma ovelha, quando o pastor dela se afasta, ela entra em depressão. Ela até morre, porque ela só reconhece a voz do seu pastor. Ela só pode ser pastoreada por aquele pastor. E isso que Jesus quer que aconteça com nós. Que a gente só seja pastoreado pelo seu nome, pelo Deus vivo. É só Ele que deve pastorear a nossa vida. É só Ele que a gente deve ouvir. E quando a gente tem esse entendimento, a gente então, de ovelha, a gente passa a ser pescador. É nesse momento então que a gente está apto a voltar ao ambiente onde a gente foi tirado e pescar a nossa família, pescar os nossos amigos, pescar as pessoas que a gente gostaria de ver na igreja. O melhor pescador que pode existir hoje é aquele que antigamente foi um peixe. A melhor pessoa que pode pescar lá no fundo do mar é quem já viveu no fundo do mar. Então Jesus, ele quer nos transformar em pescadores, porque a gente reconhece as iscas, a gente reconhece o que aquele peixe gosta. Cada tipo de peixe tem uma isca especial. Cada tipo de peixe ele precisa ser fisgado por alguma coisa. O interessante é que tem aquela frase muito conhecida que o peixe ele morre pela boca. O peixe ele não enxerga o que tem lá dentro, ele vai lá e fisga a primeira coisa. Se a gente for analisar, é um animal muito burro, né? A gente tira lá um negócio com pontas, ele vai lá e fisga. É algo muito dolorido a gente ver a cena, né? E Jesus está falando que aquela pessoa sem Cristo se torna um peixe. Uma pessoa que não está vivendo. Uma pessoa que está apenas sobrevivendo nesse mundo. E Jesus ele nos ensina então a gente ser pescadores. Interessante então no versículo do texto ele fala que o paralítico ele pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Isso quer dizer na nossa vida que todos os encontros que a gente tiver com Deus, a gente deve fazer um memorial. Para a gente nunca mais esquecer os contatos que a gente teve com Deus. Talvez a cura da nossa vida não foi algo tão grandioso assim. Graças a Deus, né? Que a gente não estava paralítico para levantar. Mas eu tenho certeza que Deus tirou cada um de nós de uma lama, de um lugar sujo, de um mundo muitas vezes ruim. E muitas vezes quando a gente está na igreja, está num ambiente de glória, a gente acaba esquecendo os encontros que a gente teve com Jesus. E é isso que esse texto me faz lembrar, de todos os contatos que eu tive com Cristo na minha vida. Todas as vezes que eu senti a presença de Deus.
Todas as vezes que eu busquei Deus, eu orei a Deus e Deus respondeu as minhas orações. Por mais simples que ela seja. E muitas vezes essas coisas simples é o que a gente esquece nessa vida. A gente quer vir aqui e ter grandes testemunhos de Deus, né? Mas será que os pequenos testemunhos que Deus está no teu lado, te livrando de morte, te livrando de tragédia, você se lembra? Você consegue sentir a presença de Deus? Ponto 3. Siga a igreja e encontrará redenção. No versículo 23 fala o seguinte: todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Interessante que o que trouxe a libertação, o que trouxe o perdão dos pecados daquele paralítico foi a fé dos amigos, foi a fé da igreja. É nós que temos que ter uma fé, por mais que o mundo está um caos, por mais que tenha uma pandemia lá fora, é a nossa fé que vai trazer a salvação para os que não estão acreditando que existe a presença de Deus. Deus ele está ainda no controle de tudo. Deus ele não perdeu o controle. Mas será que a nossa fé ainda não continua gigante? A palavra de Deus fala que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode dizer para um monte: saia daqui e vai para lá. A gente só precisa ter fé. E como está a nossa fé hoje? Como que a gente tem buscado Deus? Será que nos momentos difíceis que a gente está vivendo hoje, a gente tem confiado em Deus? Agora que está fechando as empresas, muitos estão perdendo os seus trabalhos, você ainda continua confiando em Deus? Você não desanimou? E é isso que Deus quer colocar na nossa vida, que a gente precisa ter uma fé. Confiar em Deus que dias melhores virão. Esse é o momento que a gente está em casa, o momento que a gente está em quarentena, é o momento que a gente deve se trancar no nosso quarto e buscar em Deus, alimentar a nossa fé, ter intimidade com Deus. A gente cantou que eu quero ser amigo do Senhor. A amizade a gente constitui em relacionamento. A gente precisa então conversar com Deus, ter um diálogo com Deus. Aí Deus realmente ele vai aparecer para nós. Aí realmente vai vir a cura, vai vir os milagres na nossa vida. Conclusão: convide Jesus para habitar a sua casa. Eu acho muito interessante que a cura na nossa vida, ela vem só pela nossa fé. É a nossa fé que faz algo acontecer. Eu lembrei de um texto muito fantástico que fala de uma mulher que ela sofria 12 anos de hemorragia. Essa mulher, ela gastou tudo o que tinha procurando uma cura, procurando alguma solução para a enfermidade dela. E ela não conseguiu. Ela gastou tudo o que ela tinha. Mas um certo dia ela estava numa calçada, sentada, e ela viu a presença de Deus passando ali, e ela ao menos pensou: se eu tocar as vestimentas do meu mestre, eu serei curado. Isso é fé. Hoje, a presença de Jesus não está em forma física, mas Jesus ele nasceu, sofreu, morreu, foi para o céu para que o Espírito Santo dele descesse. E aí esse Espírito está representado hoje em forma de Deus. E nós precisamos buscar ele. E esse Espírito hoje ele pode estar ao seu lado. Amém? Amém.